As árvores não são apenas bonitas, mas essenciais para a vida no planeta. Seus engenhosos sistemas de troca de ar são tudo o que nos separa de uma morte horrível e sufocante. Então, realmente devemos prestar atenção a essas coisas vivas notáveis. Existem tantos tipos diferentes de árvores incríveis por aí, e compilamos uma pequena lista de algumas que achamos muito legais, desde árvores que podem ajudá-lo a dormir confortavelmente à noite, até uma árvore secreta que é mais velha que as colinas. Aqui estão 20 árvores incríveis do mundo. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Agora vamos começar. Número 1. Árvores de aranha, Paquistão. Em 2010, o Paquistão enfrentou uma das piores enchentes de sua história, com cerca de 1/5 do território do país submerso. Milhões de pessoas foram deslocadas, milhares de casas destruídas e a infraestrutura em colapso. Porém, entre os efeitos mais estranhos e inesperados desse desastre natural, surgiu um fenômeno que chamou a atenção do mundo: árvores cobertas por teias de aranha. À medida que as águas das enchentes subiam, muitas espécies de aranhas terrestres tiveram de fugir do solo inundado. Em busca de abrigo seguro, migraram para as árvores próximas, subindo até onde podiam. Com a água cercando-as por todos os lados, elas passaram semanas, e em alguns casos meses, construindo novas teias temporárias, nas copas e galhos das árvores, criando um efeito visual impressionante. O resultado foi ao mesmo tempo assustador e fascinante. Árvores inteiras pareciam cobertas por um manto de seda branca, transformando a paisagem em algo surreal, como se fosse uma decoração de Halloween em escala gigante. Fotografias capturaram essas árvores, algumas tão densamente cobertas que mal era possível ver as folhas ou galhos, dando a impressão de que a própria natureza havia se vestido de teias gigantes. Mas o fenômeno não foi apenas estético. As teias das aranhas desempenharam um papel crucial no controle de mosquitos, que proliferam rapidamente em áreas de água estagnada, comuns após enchentes. Em muitas regiões afetadas, a água parada aumentaria drasticamente o risco de malária e outras doenças transmitidas por mosquitos. No entanto, a presença massiva das aranhas ajudou a reduzir significativamente a população desses insetos, salvando milhares de vidas humanas em meio à crise. Do ponto de vista biológico, o fenômeno é fascinante. Normalmente, aranhas constroem teias próximas ao solo para capturar insetos, mas a inundação forçou uma adaptação extrema. Algumas espécies desenvolveram teias em formas e padrões diferentes para lidar com a altura e a abundância de insetos nos galhos. A densidade das teias também ajudou a proteger os ovos e filhotes, funcionando como um refúgio seguro durante a emergência. Além disso, esse evento destacou a resiliência e capacidade de adaptação da vida selvagem diante de catástrofes naturais. Apesar de o impacto humano das enchentes ter sido devastador, a observação das árvores cobertas de teias de aranha trouxe uma perspectiva única sobre como os animais podem alterar seu comportamento rapidamente para sobreviver, mesmo em situações extremas. Fotógrafos, biólogos e curiosos viajaram para as áreas afetadas para documentar o fenômeno. As imagens das árvores cobertas de teia viralizaram internacionalmente, despertando debates sobre interações inesperadas entre desastres naturais e ecossistemas. Cientistas também estudaram como esse comportamento temporário das aranhas poderia ser usado em estratégias naturais de controle de mosquitos em futuras enchentes ou inundações. Em resumo, o evento das árvores de aranha no Paquistão é um exemplo único de como a natureza reage às crises. Ao mesmo tempo que causou um efeito visual surreal, proporcionou benefícios inesperados à população humana e revelou a incrível capacidade de adaptação de espécies pequenas e muitas vezes subestimadas, mostrando que, mesmo em meio ao caos, a natureza encontra formas de equilibrar os ecossistemas. Número 2. Figueira Banyan, Índia. A figueira Banyan, Ficus bengalensis, é uma das árvores mais icônicas do subcontinente indiano e possui um profundo significado cultural, religioso e ecológico. Considerada sagrada por hindus, budistas e jainistas, a árvore é frequentemente associada à imortalidade, sabedoria e proteção. Muitas aldeias na Índia e em outros países da Ásia plantam figueiras banyan no centro de vilarejos, onde se tornam locais de reunião e cerimônias religiosas, funcionando como pontos de coesão social e cultural. O que torna a figueira banyan extraordinária é sua capacidade única de se expandir horizontalmente por meio de raízes aéreas. Essas raízes brotam dos galhos mais altos e crescem em direção ao solo, onde eventualmente se enraizam, formando troncos adicionais que sustentam a árvore e permitem que ela se espalhe por grandes áreas. Esse crescimento dá à árvore uma aparência de floresta inteira, mesmo sendo tecnicamente uma única planta. Com o tempo, uma figueira banyan madura pode ocupar vários hectares, criando um ecossistema completo, com sombra, abrigo e alimento para inúmeras espécies de animais e plantas. As figueiras banyan produzem figos, que são alimento essencial para uma grande variedade de espécies, incluindo aves, macacos, morcegos e insetos.
Esses animais ajudam na dispersão das sementes, pois muitas vezes ingerem os figos inteiros e excretam as sementes em locais distantes, permitindo que novas árvores germinem. A relação simbiótica entre a figueira e seus polinizadores é tão estreita que muitas espécies de figos dependem exclusivamente de vespas específicas para a polinização, mostrando como a árvore se integra de forma intricada ao ecossistema local. A maior figueira banyan conhecida no mundo está localizada no Jardim Botânico de Acharya Jagadish Chandra Bose, em West Bengal, próximo a Kolkata, Índia. Conhecida como Grande Figueira Banyan, acredita-se que tenha mais de 250 anos. Ela se espalha por uma área impressionante, com centenas de troncos formados pelas raízes aéreas, que sustentam os galhos e mantêm a árvore de pé. Este exemplar monumental é tão famoso que já foi retratado em selos postais indianos e é considerado a principal atração do Jardim Botânico, recebendo visitantes de todo o mundo. Além de seu tamanho e longevidade, a figueira banyan desempenha funções ecológicas cruciais. Suas folhas densas fornecem sombra, que ajuda a regular a temperatura do solo e criar micro-habitats para pequenas plantas e animais. Os troncos múltiplos formados pelas raízes aéreas permitem que a árvore resista a ventos fortes e enchentes, tornando-a incrivelmente resiliente. A árvore também filtra o ar e retém água no solo, contribuindo para a saúde ambiental da região em que cresce. Culturalmente, a figueira banyan é associada à mitologia e filosofia indiana. No hinduísmo, é considerada a morada de deuses e espíritos ancestrais. Muitas histórias tradicionais descrevem sábios que meditam sob figueiras banyan, e em algumas culturas, acredita-se que tocar ou sentar-se sob a árvore traz sabedoria, longevidade e proteção espiritual. Em templos e vilas, os ramos da figueira muitas vezes são adornados com fitas e oferendas, mantendo viva a tradição religiosa e cultural ligada à árvore. O tamanho monumental, a longevidade impressionante e o papel ecológico e cultural tornam a figueira banyan muito mais do que apenas uma árvore. Ela é um símbolo de vida, continuidade e interconexão entre humanos, animais e plantas. A Grande Figueira Banyan, em West Bengal, exemplifica tudo isso. Sua presença dominante lembra que uma única árvore pode se tornar um mini ecossistema vivo, sustentando a biodiversidade e inspirando respeito e admiração por gerações. Número 3. Jacarandá azul, América do Sul. O jacarandá é nativo da Argentina, Brasil, Uruguai, América Central e Caribe. Existem mais de 49 espécies conhecidas, e o jacarandá azul é uma das mais belas. Essa árvore pode atingir cerca de 9 metros ou mais, e tem casca cinza acastanhada, que começa lisa nos exemplares jovens e torna-se escamosa com o tempo. Seus galhos são em zigue-zague, avermelhados, e suas folhas grandes são compostas por muitas folhas menores. Devido à sua beleza, o jacarandá é cultivado em várias partes do mundo, preferindo climas mais quentes e evitando geadas. Pode ser encontrado na Califórnia, Texas e Flórida. No entanto, em alguns lugares, como África do Sul e partes da Austrália, a árvore é considerada invasora, ameaçando espécies nativas. Número 4. Templo de Ta Prohm, Camboja. O Templo de Ta Prohm, no Camboja, está passando por um incrível processo de reconquista pela natureza. Este templo do século XII, construído por um rei do Império Khmer e concluído em 1186 d.C., foi dedicado como monastério budista. Ta Prohm é um dos pontos turísticos mais populares de todo o Camboja. Situado no meio de selva, as raízes das árvores crescem por todas as estruturas do templo, criando um lugar único e fascinante. O templo também inspirou muitos artistas e serviu como locação para o filme Tomb Raider. A maneira como as árvores abraçam as construções é realmente fascinante. Já viu algo sendo reclamado pela natureza de forma tão impressionante? Número 5. Cerejeiras em Flor, Japão. Em todo o mundo, as cerejeiras anunciam a chegada da primavera. No Japão, a temporada de flores de cerejeira é levada muito a sério e se transforma em um verdadeiro carnaval de cores, atraindo visitantes do país inteiro e do mundo. À medida que as flores começam a desabrochar, japoneses fazem piqueniques e festas celebrando a estação. A floração é passageira e essa beleza efêmera é parte do encanto. Marca a mudança da estação e a chegada do clima mais quente. A cerejeira tem um significado cultural profundo. Não é exagero chamar o fenômeno de uma obsessão nacional. Festivais de flores de cerejeira acontecem por todo o Japão, em parques e grandes jardins. As cerejeiras aparecem também na arte e no design tradicional japonês. Durante a temporada, não é incomum encontrar alimentos e bebidas com sabor de sakura, ou até mesmo feitos com a própria flor de cerejeira. Número 6. Dark Hedges, Irlanda do Norte. Imagine um túnel de árvores sombrio e atmosférico, quase saído de um romance de fantasia ou de um conto de fadas gótico. É muito provável que, ao pensar nesse cenário, você tenha visualizado algo semelhante aos Dark Hedges.
um dos locais mais emblemáticos da Irlanda do Norte. Este corredor natural e ao mesmo tempo misterioso desperta fascínio tanto por sua estética quanto pelas histórias que o cercam. O nome Dark Hedges já sugere um ambiente levemente sinistro e envolto em mistério. Localizados entre as pequenas localidades de Stranocum e Armoy, no condado de Antrim, esses faias foram plantados por volta de 1775, como parte de um projeto paisagístico da família Stuart, proprietária da Grace Hill House, uma elegante mansão local. A ideia original era criar uma avenida majestosa e imponente que impressionasse visitantes e viajantes, mas, com o passar dos anos, a natureza deu seu toque próprio. Os troncos das árvores cresceram e se entrelaçaram de tal forma que formaram um túnel natural quase perfeito. Hoje, a estrada entre os faias se transforma em um corredor sombrio e encantador, onde a luz do sol penetra apenas em faixas irregulares, criando sombras longas e padrões que parecem dançar sobre o chão. Esse efeito visual é especialmente intenso no outono, quando a folhagem muda de cor, adicionando tons dourados, vermelhos e laranjas ao cenário já dramático. Cada árvore parece se inclinar em direção à estrada, formando um teto natural de galhos entrelaçados que envolve o visitante em uma atmosfera de conto de fadas, mas com um toque levemente inquietante. A atmosfera do local também é amplificada pelas lendas que o cercam. Diz a tradição local que a estrada é assombrada pela Dama Cinzenta, um fantasma que corre entre as árvores durante a noite, deixando um rastro de mistério e temor. Muitos visitantes relatam sentir arrepios ou ouvir ruídos inexplicáveis ao percorrer o túnel, aumentando o fascínio sobrenatural do lugar. Essa combinação de beleza natural e narrativa mítica transformou os Dark Hedges em um ícone cultural e turístico, atraindo fotógrafos, artistas e amantes de histórias de fantasmas do mundo inteiro. Além do folclore, os Dark Hedges também ganharam notoriedade internacional por aparecerem em produções cinematográficas e televisivas. A mais famosa delas é a série Game of Thrones, da HBO, onde o local foi usado como a estrada King's Road, por onde personagens importantes da história percorrem longas jornadas. As filmagens destacaram a simetria natural, o dramatismo da luz e a imponência das faias, consolidando o local como um cenário de referência para obras que buscam uma atmosfera mística e épica. A preservação dos Dark Hedges é um desafio constante. O tráfego de veículos e o grande número de turistas têm causado desgaste nas raízes e no solo ao redor das árvores, o que levou a restrições de acesso em certos trechos para proteger esse tesouro natural e histórico. Apesar disso, caminhar pelo túnel continua a ser uma experiência única, capaz de transportar qualquer visitante para um mundo entre a realidade e a fantasia, onde a natureza, a história e o imaginário se encontram. Em resumo, os Dark Hedges não são apenas uma estrada arborizada. Eles representam a harmonia entre intervenção humana e majestade natural, uma obra que transcende séculos e continua a encantar e inquietar quem passa por ali. Entre troncos retorcidos, sombras alongadas e o sussurrar do vento entre as folhas, cada passo nos lembra do poder da natureza em criar cenários dignos de contos de fadas e do fascínio humano por mistérios que nunca serão completamente desvendados. Número 7. Eucalipto arco-íris. O eucalipto arco-íris, nome científico Eucalyptus deglupta, é uma árvore notável não apenas pelo seu tamanho impressionante, mas principalmente por sua casca multicolorida, que a torna uma das árvores mais visualmente surpreendentes do mundo. Natural das florestas tropicais do sul das Filipinas, Indonésia e Papua Nova Guiné, ela pode atingir até 75 metros de altura e cerca de 2,4 metros de diâmetro, tornando-se uma gigante da vegetação tropical. O que realmente distingue o eucalipto arco-íris é a forma como sua casca se renova. Ao longo do tempo, camadas externas de casca morta se desprendem em tiras, expondo a casca interna ainda jovem, que muda de cor à medida que envelhece. Inicialmente, a casca recém-exposta apresenta um tom verde claro vibrante, que depois evolui para azul, roxo, laranja e vermelho, antes de finalmente se tornar marrom escuro ou cinza, quando envelhece completamente. Esse processo contínuo cria um efeito visual semelhante a um arco-íris natural, espalhando cores brilhantes pelo tronco e pelos galhos da árvore. A intensidade das cores depende de vários fatores: idade da árvore, exposição ao sol, clima e umidade. Em seu habitat natural, nas densas florestas tropicais, a combinação de luz filtrada e sombra da vegetação vizinha realça o contraste das cores, tornando cada árvore um espetáculo único. Árvores cultivadas fora desse ambiente geralmente não exibem a mesma diversidade de cores, embora ainda mantenham seu padrão multicolorido característico. Além de sua aparência impressionante, o eucalipto arco-íris é valorizado por crescer rapidamente, podendo se tornar maduro em poucas décadas. Esse crescimento acelerado faz com que seja utilizado em programas de reflorestamento e em plantações comerciais, embora a principal atração continue sendo seu efeito visual cativante. Curiosamente, a casca colorida do eucalipto também cumpre funções práticas.
A renovação constante da casca ajuda a árvore a se livrar de parasitas, fungos e outras ameaças à saúde do tronco, funcionando como uma espécie de sistema de defesa natural. Além disso, os troncos lisos e multicoloridos facilitam a drenagem de água da superfície, ajudando a prevenir o acúmulo de umidade, que poderia favorecer o crescimento de fungos. Em termos de ecologia, o eucalipto arco-íris oferece habitat e alimento para diversas espécies de animais, incluindo pássaros, insetos e pequenos mamíferos. Suas folhas contêm óleos essenciais característicos dos eucaliptos, atraindo certos polinizadores e repelindo pragas herbívoras. A beleza quase mágica dessa árvore tornou-a popular em jardins botânicos e coleções privadas em várias partes do mundo. Em locais públicos, ela é frequentemente fotografada e compartilhada nas redes sociais, inspirando artistas, fotógrafos e naturalistas com seu espetáculo natural de cores. Em suma, o eucalipto arco-íris é um exemplo impressionante de como a natureza combina estética e funcionalidade. Não é apenas sua altura ou crescimento rápido que impressiona, mas a capacidade de transformar seu tronco em uma tela viva, onde tons de verde, laranja, vermelho e roxo coexistem em harmonia, criando uma verdadeira obra-prima da flora tropical. Número 8. Túneis de Wisteria, Japão. Wisteria é uma trepadeira florida que pode ser moldada em formas extraordinárias, e nenhum lugar no mundo é melhor para isso do que o Japão. Todos os anos, os jardins Kawachi-Fuji, em Kita-Kyushu, na ilha japonesa de Kyushu, recebem o Festival da Wisteria. O festival apresenta túneis de glicínias com cascatas de flores, que se apoiam em arcos e pendem de maneira delicada e graciosa, perfeitas para fotos no Instagram. O local lembra uma terra mágica de conto de fadas, com tons suaves de ametista e verde, que criam copas delicadas e sombreadas, como uma paleta de cores de artista. É um evento muito popular, e visitar durante a floração exige reserva antecipada. Portanto, garanta seu ingresso com antecedência, ou você pode acabar o Easter decepcionado. Número 9. Pando Tree. Embora pareça uma floresta imensa, na verdade é um dos maiores organismos vivos do mundo. A floresta é formada por 47 mil choupos tremedores, geneticamente idênticos, todos originados de um único sistema radicular. Os choupos podem se reproduzir por sementes, mas normalmente se propagam enviando novos brotos a partir da raiz. Eles brotam do sistema radicular, formando uma massa de pequenas árvores conhecidas como clone, chamado pando, que vem do latim e significa eu me espalho. Este organismo tem crescido na Floresta Nacional Fish Lake, em Utah, por pelo menos 80 mil anos. Mas, infelizmente, os 43 hectares desta floresta viva estão morrendo. Nas últimas décadas, constatou-se um declínio dramático e teme-se que o pando não sobreviva. Cervos e gado comem os novos brotos antes que o clone consiga se regenerar totalmente, o que impacta significativamente o tamanho e a escala do bosque. O problema, no entanto, vem se acumulando há um século. Há uma falta de predadores de topo na região. Aqueles que antigamente controlavam as populações de cervos-mulas foram caçados pelos humanos e agora não existem em número suficiente para conter os cervos. Além disso, o gado que causa os danos é legalmente autorizado a pastar na área, apesar dos prejuízos ao histórico ecossistema. Pequenos ajustes na forma como as coisas são geridas poderiam ter um impacto grande e duradouro neste incrível organismo antes que seja tarde demais. Número 10. Dragon Blood Tree. A Dragon Blood Tree, ou Árvore de Sangue de Dragão, é uma das espécies mais emblemáticas e visualmente impressionantes do planeta. Encontrada exclusivamente no arquipélago de Socotra, no Iêmen, ela parece ter saído diretamente de um conto de fantasia, com sua copa densa, em forma de guarda-chuva, e tronco robusto, que lembra esculturas naturais esculpidas pelo tempo. O nome Dragon Blood, sangue de dragão, vem de sua seiva vermelha intensa, que escorre quando o tronco ou galhos são cortados, lembrando o sangue de uma criatura mítica. Essa seiva não é apenas visualmente impressionante. Tem sido utilizada há séculos na medicina tradicional. Em Socotra, a seiva é aplicada para tratar úlceras, diarreia, feridas e inflamações, e historicamente também foi usada como corante para tecidos, verniz para instrumentos musicais, cola para cerâmica e até em maquiagem. Sua versatilidade tornou a árvore não apenas um símbolo natural, mas também uma fonte valiosa de recursos para a população local. A Dragon Blood Tree pode viver centenas de anos, crescendo lentamente em solos áridos e em um clima extremamente seco. Sua copa densa em forma de guarda-chuva não é apenas esteticamente única. Ela serve para coletar água da névoa, que escorre para as raízes, e permite à árvore sobreviver em um ambiente hostil, onde poucas outras plantas conseguem se estabelecer. Essa adaptação é um exemplo notável de engenharia natural, que combina estética e funcionalidade. O arquipélago de Socotra, onde essas árvores crescem, é considerado um dos lugares mais isolados e biodiversos do mundo.
Além da Dragon Blood Tree, a ilha abriga espécies endêmicas de plantas, aves e répteis que não existem em nenhum outro lugar do planeta. O cenário formado por essas árvores agrupadas, com suas copas de guarda-chuva elevadas sobre um terreno árido e rochoso, cria uma paisagem que parece saída de um filme de ficção científica ou fantasia, inspirando escritores, artistas e exploradores por décadas. No entanto, o futuro da Dragon Blood Tree é incerto. Mudanças climáticas, aumento da temperatura e períodos prolongados de seca ameaçam o delicado ecossistema de Socotra. Além disso, conflitos no continente vizinho têm impactos indiretos sobre a ilha, dificultando esforços de preservação e colocando em risco a sobrevivência de algumas espécies endêmicas. Cientistas e organizações ambientais estão preocupados com a conservação dessas árvores, reconhecendo que perder a Dragon Blood Tree seria perder um ícone natural e cultural único. Esteticamente, a árvore também serve como um exemplo de simetria e arquitetura natural. Sua copa larga e simétrica proporciona sombra para outras espécies de plantas e animais, criando micro-habitats que aumentam a biodiversidade local. Observadores e biólogos notam que as árvores muitas vezes crescem em agrupamentos, formando pequenos bosques fantásticos que desafiam a aridez do ambiente e oferecem um espetáculo visual que impressiona qualquer visitante. Além do valor ecológico e medicinal, a Dragon Blood Tree tem importância cultural e turística. Moradores de Socotra consideram a árvore um símbolo de sua ilha, e fotógrafos e exploradores de todo o mundo viajam para capturar suas formas únicas. Esse interesse internacional trouxe atenção para a necessidade de preservação do ecossistema local, embora esforços de conservação ainda enfrentem desafios logísticos e políticos. Em suma, a Dragon Blood Tree é mais do que apenas uma árvore exótica. É um símbolo da resiliência da vida em ambientes extremos, uma fonte de recursos tradicionais para a população humana e uma maravilha visual que inspira a imaginação e criatividade. Seu formato único, seiva vermelha e habitat exclusivo tornam-na um dos exemplos mais icônicos da diversidade natural do planeta, lembrando que, mesmo em locais remotos, a natureza continua a surpreender com formas e funções extraordinárias. Número 11. Árvores do Dead Vlei. A área conhecida como Dead Vlei, na Namíbia, apresenta uma paisagem extremamente bizarra. O nome significa pântano morto, uma descrição bastante precisa do ambiente desértico e estéril. O solo seco não sustenta vida, e todas as árvores que antes cresciam ali foram reduzidas a esqueletos negros. A paisagem surgiu quando a planície de argila foi formada por um rio temporário, criando poças que permitiram o crescimento das árvores. Porém, com a seca e a movimentação das dunas, o rio foi bloqueado e as árvores morreram. Acredita-se que isso tenha ocorrido entre 600 e 700 anos atrás. Os restos das árvores ficaram carbonizados pela exposição ao sol ao longo dos séculos. O cenário é tão surreal que já serviu de locação para filmes como The Cell e The Fall. Número 12. Angel Oak Tree. A Angel Oak Tree está localizada a cerca de 20 quilômetros de Charleston, Carolina do Sul, e é uma das mais antigas árvores de carvalho do sul dos Arapel e Mareficae. Considerada uma verdadeira joia histórica, recebe mais de 40 mil visitantes por ano, que se maravilham com sua idade e beleza. Estima-se que tenha cerca de 400 anos. Essa árvore notável alcançou 20 metros de altura, aproximadamente a altura de um prédio de 6 andares. O tronco tem impressionantes 8,5 metros de circunferência, e seu maior galho mede 57 metros de comprimento. E tem mais, Angel Oak é considerada assombrada. Ela está ligada à história da escravidão na região, segundo a lenda. Corpos de escravos foram pendurados em seus galhos, e abutres vinham se alimentar deles. Também se acredita que o local era sagrado para os nativos americanos, tornando a árvore um lugar espiritual, e que supostamente apresenta aparições fantasmagóricas em sua base. Charleston é conhecida por ser uma das cidades mais assombradas da América, e a Angel Oak é ao mesmo tempo bela e emocionante. Suas ramificações antigas conectam-nos a tempos passados, a pessoas que sentaram à sua sombra, viveram e morreram ali. Número 13. General Sherman, Sequoia. De uma árvore super antiga para outra. Agora falamos do General Sherman, relativamente jovem em comparação, com cerca de 2.400 anos. Com cerca de 2.400 a 2.800 anos, essa árvore é um bebê perto da Methuselah, mas o que ele perde em idade compensa em tamanho. General Sherman é uma das maiores árvores vivas atualmente, e isso não significa que seja a maior de todos os tempos. Outras já tiveram estatísticas vitais maiores, mas infelizmente não estão mais vivas. Essa sequoia gigante está localizada na Giant Forest, no Parque Nacional de Sequoia, no condado de Tulare, Califórnia. General Sherman é oficialmente a maior árvore de caule único conhecida no mundo.
com um volume estimado de cerca de 148 mil metros cúbicos e altura de 80,7 metros. Embora não seja a mais alta, é a maior em termos de volume e massa, então dá pra ver por que é especial. Apesar de já terem existido outras gigantes e de algumas árvores terem crescido mais altas, essa árvore é uma peça preciosa da história natural dos Estados Unidos, porém precisa de proteção. Os incêndios florestais na Califórnia afetam enormes áreas de floresta todos os anos e podem causar danos irreparáveis. Quando há fogo próximo, o Serviço Florestal protege Sherman envolvendo essa árvore com papel alumínio. O problema é que essa roupa chique pode deixar as outras árvores com inveja, elas ficam verdes de ciúmes. Número 14. Metúsela. Metúsela é uma das árvores mais antigas conhecidas pela humanidade, um antigo pinheiro bristlecone do Grande Vale, com 4.853 anos de idade. Metúsela cresce nas Montanhas Brancas, no leste da Califórnia. O que impressiona nessa árvore é sua idade extraordinária. Não existe outra árvore não clonal no mundo cuja idade tenha sido medida e confirmada como tão antiga. O nome Metúsela vem da figura bíblica Matusalém, que teria vivido mais de 900 anos, e esta árvore está à altura do nome. Outros pinheiros bristlecone também são conhecidos por viver muito. Um deles, cortado em 1964, tinha aproximadamente 4.844 anos. Atualmente, Metúsela é a mais velha, e seu local exato é segredo protegido pelo Serviço Florestal do State of California, então não contem para ninguém. Número 15. Bordo japonês em Portland, Oregon. Obviamente, o bordo japonês é nativo do Japão, mas se destacou em Portland, Oregon. Essa árvore é muito famosa. O bordo japonês do Jardim Japonês de Portland já foi destaque na National Geographic e possui uma legião de fãs, além de um grupo online dedicado a registrar a beleza sempre mutante da árvore. A árvore já inspirou várias obras de arte e encanta amantes da natureza com seus deslumbrantes tons sazonais de vermelho intenso, cobre, dourado e verde. Já viu árvore mais fotogênica que essa? O bordo japonês é um arbusto, ou pequena árvore caducifólia, que pode atingir até 16 metros de altura e 10 metros de largura. Mas o que mais impressiona não é o tamanho, e sim as cores que produz. Cultivada em muitos países desde o século XIX, continua popular até hoje. Número 16. Árvores baobá. As árvores baobá podem crescer de forma absolutamente colossal, mais de 30 metros de altura, e troncos com até 10 metros de diâmetro. Nativas da ilha de Madagascar, do continente africano e também da Austrália, os baobás são clássicas figuras da paisagem africana. Essas árvores grandes e de formatos curiosos também foram introduzidas em várias partes da Ásia. Podem viver muito, e há um baobá em Madagascar chamado Grandmother, vovó, estimado em impressionantes 1.600 anos de idade. O baobá é uma fonte útil e valiosa de alimento. Tanto as folhas quanto os frutos são comestíveis. As folhas são usadas como verdura, enquanto o sabor do fruto varia conforme a espécie. Na Austrália, a polpa branca tem sabor cítrico e ácido, lembrando sorvete. Em Angola, os frutos secos são fervidos para fazer sucos ou sobremesas. No Zimbábue, os frutos são consumidos frescos, misturados com mingau ou em bebidas. Número 17. Rododendro. O que exatamente esta árvore está fazendo aqui? O rododendro não é uma árvore de verdade, na verdade, é um arbusto. Vocês com certeza vão me contar tudo sobre essa gigantesca confusão de classificação nos comentários abaixo. Eu mal consigo acreditar que cometemos um erro tão grave desde o início. Enfim, já que estamos aqui, vamos aprender um pouco sobre o velho arbusto rododendro. O nome rododendro pode se referir a qualquer um de um enorme grupo de 1.240 espécies de plantas lenhosas. Esses arbustos são encontrados em grande quantidade no mundo todo, especialmente na Ásia, mas também são vistos com frequência nos Estados Unidos, com uma concentração maior no Noroeste, na Califórnia e nas Montanhas Apalaches. O rododendro é, na verdade, a flor estadual de West Virginia e Washington. No entanto, esses arbustos nem sempre são bem-vindos onde quer que vão. Algumas espécies de rododendro são tóxicas para animais que pastam, e o pólen coletado por abelhas dessas flores pode produzir mel que faz mal às pessoas. O rododendro ponum é uma espécie invasora no Reino Unido e na Irlanda, espalhando-se por florestas onde não deveria estar e produzindo novos brotos mais rápido do que as pessoas conseguem remover as plantas indesejadas. Número 18. Ginkgo biloba. O ginkgo biloba também é conhecido como fóssil vivo, porque essa árvore incrível é uma das espécies de árvores mais antigas do mundo, remontando a mais de 350 milhões de anos. A palavra ginkgo vem de um termo chinês que significa damasco prateado. Embora os frutos dessa árvore não se pareçam nem de longe com um damasco saboroso.
Quando amadurecem no outono, os frutos exalam um cheiro forte, lembrando manteiga rançosa, o que não é nada agradável. A árvore também é conhecida por conter substâncias usadas em medicamentos alternativos ou fitoterápicos. Muitas pessoas tomam suplementos contendo ginkgo biloba, sendo este o fitoterápico mais popular e vendido da Europa. A substância mágica é extraída das folhas, que contém ginkgolídeos, e acredita-se que isso ajude a melhorar a circulação sanguínea, especialmente para o cérebro, tornando-se popular para aliviar sintomas de condições como Alzheimer, tinnitus e síndrome de Raynaud. Número 19. Árvore de algodão seda. Uma das maiores árvores dos trópicos americanos, a árvore de algodão seda, ou ciba, sempre teve grande importância na vida de muitas pessoas da região. Essas enormes árvores decíduas crescem rapidamente e regularmente atingem alturas de 24 metros ou mais, sendo que a maior já medida tinha 73 metros de altura. O nome da árvore vem dos frutos que produz. Esses frutos ovais contêm muitas sementes, cercadas por uma densa camada de fibras semelhantes a algodão. Quando os frutos amadurecem, essas fibras caem das árvores, dando-lhes o nome de algodão seda. Na Ásia, o material é conhecido como kapok e é usado de várias maneiras, muitas vezes como enchimento para colchas, dispositivos de flutuação, travesseiros e colchões. Além das fibras, as flores da árvore são uma importante fonte de néctar para abelhas e morcegos, sendo que os morcegos fazem a maior parte da polinização dessas árvores que florescem à noite. A árvore também possui um elemento folclórico. Sua casca é usada em uma preparação afrodisíaca tradicional, e a árvore teve grande destaque na mitologia maia antiga. Ainda hoje, é considerada sagrada em alguns lugares da América do Sul. Número 20. Divi-Divi Tree, nativa do Caribe, América Central e partes da América do Sul. A árvore Divi-Divi parece não conseguir decidir seu próprio nome. Ser chamada por tantos nomes diferentes deve ter dado a Divi-Divi uma crise de identidade. Em seu habitat nativo, em Aruba, a Divi-Divi, ou Watana, é chamada de bússola natural de Aruba, por causa de seu hábito de sempre apontar na direção sudoeste. Isso é, na verdade, resultado dos ventos alísios, que sopram pela ilha vindos do nordeste. Embora o Watana seja famoso na ilha, ele é frequentemente confundido com a árvore Foti. Essas últimas podem ser encontradas crescendo na praia, posando pacientemente para infinitas fotos no Instagram, enquanto a Divi-Divi, símbolo de Aruba, cresce por toda a ilha em terra firme. Embora haja exemplos dessa árvore crescendo naturalmente em outros países, tentativas de plantá-la em outros lugares resultaram em grande parte em fracasso. O Conselho de Turismo de Aruba gosta de enfatizar esse ponto como uma razão positiva para visitar a ilha, e eles diriam isso, não é mesmo? Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela. E eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!